Bem, então, como eu havia dito antes do intervalo, eu vou fazer aqui uma leitura bastante breve, introdutória, daquilo que se chama tradicionalmente de proêmio. Aliás, esse proêmio é a primeira parte daquela divisão bastante geral que eu havia feito do texto da Apologia, né? O proêmio ou exórdio, é um outro termo também aparece em traduções. 17 a 18 aulas. As primeiras linhas do texto da Apologia, que são considerados um proêmio, porque na verdade todo discurso, aliás, não apenas discursos, mas isso vale também para outros tipos de produções literárias, tradicionalmente tem como primeira parte uma introdução. O termo grego que é usado, aliás, o próprio Platão usa nos diálogos, é o termo proêmio, né? Bem, esse proêmio, 17 a 18a, é um momento em que Sócrates vai falar imediatamente após o discurso dos acusadores. Portanto, ele vai começar a sua fala referindo-se ao discurso dos acusadores e, evidentemente, que cabe-lhe, entre outras coisas, desqualificar esse discurso. No tribunal, a defesa de uma posição qualquer, na medida em que ali se dá um confronto entre uma acusação e uma defesa, qualquer uma das duas posições deve, entre outras coisas, desqualificar a posição contrária. E nisso o procedimento do tribunal não é diferente do procedimento de uma antilogia, da dialética, que consiste sempre num embate, num confronto entre duas posições que não podem se sustentar sem ao mesmo tempo fazerem a desqualificação da sua rival. Então, no caso do discurso de defesa, que sempre acontece depois do discurso de acusação, o discurso daquele que está fazendo sua defesa não tem como não ser, no primeiro momento, uma referência direta e depreciativa do discurso contrário. Então, o que vocês encontram nesse proêmio é fundamentalmente uma demarcação que pretende ser uma distinção forte entre o discurso que Sócrates vai fazer em seu favor e aquele discurso que os seus acusadores acabaram de proferir. Cabendo a Sócrates, então, atribuir ao discurso de seus adversários certas características que parecerão aos juízes depreciativas e negativas e conferir ao seu próprio discurso, em contraposição, em contraste a estas características negativas do discurso dos adversários, justamente as características opostas que dão, portanto, ao seu discurso a positividade, né? Então, o espírito que anima essa introdução, esse proêmio, é justamente esse: fazer referência ao que os acusadores disseram, de modo a desqualificar o que eles disseram, para qualificar o discurso que será feito. Claro que essa desqualificação do discurso da acusação, de certa maneira, pode-se dizer que ela vai acontecer todo o tempo no discurso da defesa. Nós vamos ver que quando Sócrates vai tentar mostrar que Anito, que Meleto não o acusou corretamente, que a acusação de Meleto é uma acusação infundada, ele vai fazer isso desqualificando Meleto como alguém que esteja em condições de acusar Sócrates das acusações que faz. Portanto, a dialética
forense, que é uma retórica, ou seja, a lógica do discurso judiciário aqui é uma lógica na qual a defesa da sua posição se dá simultaneamente à desqualificação da posição contrária. Bom, isso de certa forma relativiza um pouco, modera um pouco a distinção que Sócrates quer que os juízes aceitem entre o tipo de discurso que ele faz, que é um discurso essencialmente dialogado, como nós sabemos, e o tipo de discurso que espera-se dele no tribunal. Espera-se de Sócrates no tribunal aquilo que se espera de qualquer indivíduo que está nas condições em que Sócrates está. Por isso, então, no tribunal, os juízes esperam que certos procedimentos argumentativos serão adotados. É uma retórica forense. Quer dizer que existe uma retórica forense é dizer que, em virtude dos objetivos que animam o discurso feito no tribunal, as razões que movem a elaboração desse discurso, há certos procedimentos que precisam ser observados. E não observar esses procedimentos pode significar, junto aos juízes, um certo afastamento da simpatia dos juízes. Né? Bom, esses procedimentos, Sócrates fará questão de dizer: eu não os executarei. Eu não sou um orador. Né? Ao dizer isso, ele vai ao mesmo tempo atribuir aos seus acusadores, aos seus adversários, essas características que ele diz que não vai satisfazer e que ele caracteriza como sendo de oradores. O proêmio, essas duas páginas aí, eles são justamente a construção das qualidades do discurso que Sócrates fará e, ao mesmo tempo, a construção de tudo o que há de negativo no discurso que acaba de ser feito. Né? Vamos ver então como é que isso se dá. Então, Sócrates começa o seu discurso dizendo o seguinte: o que vocês, varões atenienses, sentiram com os meus acusadores, não sei. O ponto fundamental dessa frase é o verbo sentir. Tá? O verbo sentir aqui é o verbo relacionado ao substantivo patos. Sentir aqui no sentido de ser movido, né? Ser afetado, não evidentemente por um dado sensível, como a visão, a audição, etc., mas passar a ter uma impressão subjetiva, interna, interior, né? Acusar um impacto produzido pelo discurso dos acusadores. Sócrates diz: eu não sei como é que vocês receberam, qual foi o impacto causado em vocês, atenienses, do que meus acusadores disseram. E Sócrates diz: mas até eu mesmo, com eles, por pouco não me esqueci de mim, tão convincentemente falado. O que vocês sentiram com os meus acusadores, não sei, mas até eu mesmo, com eles, por pouco não me esqueci de mim, tão convincentemente falado. A letra do texto sugere que Sócrates está elogiando os seus acusadores. Porque Sócrates diz: até eu mesmo com eles por pouco não me esqueci de mim, tão convincentemente falado. Portanto, Sócrates está afirmando que os seus acusadores foram capazes de elaborar um discurso muito convincente. Uma outra tradução possível aqui seria muito persuasivo. Né? E de tal maneira eles foram convincentes que eu mesmo por pouco não me esqueci de mim.
Bom, por que Sócrates diz isso? Porque o discurso dos acusadores de Sócrates foram sobre Sócrates. Evidentemente. Os acusadores de Sócrates elaboraram um discurso que construía uma figura socrática digna de ser condenada. Que deveria ser condenada. Portanto, o tempo todo se tratou no discurso de acusação de falar sobre Sócrates. Entre outras coisas, por exemplo, que Sócrates andava pelos ares, investigando as coisas celestes e, retomando o bom e velho Aristófanes, tornava superior ao discurso inferior. E por aí vai. Nós não sabemos exatamente o que foi o discurso da acusação, mas o discurso da acusação foi muito persuasivo e convincente, e de tal modo, de Sócrates, que deveria me reconhecer no discurso feito por eles, quase me esqueci de mim. Então vejam, esse quase me esqueci de mim, na verdade, que é fruto do caráter convincente e persuasivo do discurso, não deixa de ser a maneira que Sócrates encontra para dizer que se alguém poderia reconhecer Sócrates nesse discurso, esse alguém era Sócrates. Mas eu quase me esqueci de mim ao ouvi-los. Isso é uma maneira bastante hábil de dizer que o Sócrates que foi construído nesse discurso quase me fez esquecer quem eu sou. E ele quase me fez esquecer quem eu sou, porque ele é um outro Sócrates que não eu. Então vejam aqui como Sócrates, de maneira aparentemente elogiosa, ressaltando a habilidade, o poder de convencimento dos seus acusadores, na verdade está acusando nesse discurso a sua falsidade, a sua inverdade. Vários chilenos no texto, vários mecanismos sócios para parecer algo, mas mostrar outra coisa, vários jogos linguísticos que ele faz durante o seu discurso. A pergunta que por que se utilizar esses estratagemas? Por que você faz direto? Por que seja uma característica? Não, é retórica. Mas por que você faz direto? Porque Sócrates está no tribunal. Sócrates, embora, veja, o que Sócrates vai fazer no proêmio é dizer isso, serei direto. Mas quando ele diz que será direto, ele faz apenas o que qualquer orador faz no tribunal. Nesse caso, por exemplo, porque se utilizar esse jogo, nós somos os acusadores, nós podemos falar muito desse jogo de Sócrates. É o que ele está dizendo aqui. Sim, mas sutil porque ele quer associar o poder de convencimento do discurso à sua falsidade, que é o que ele vai fazer imediatamente a seguir. Ao mesmo tempo em que se mostra a habilidade do discurso, prepara-se o caminho para mostrar como a habilidade do discurso só é necessária e aparece por causa da sua falsidade. Isso. É o que eu quis dizer antes do intervalo, ao afirmar, nós devemos ter muito cuidado antes de concluir que tudo o que Sócrates diz no tribunal é fruto da absoluta originalidade de Sócrates e está totalmente imune a qualquer tipo de retórica. Isso não é verdade. O que não elimina o fato de que nós poderíamos procurar neste discurso vazado de retórica onde está de fato o particular do socratismo. Então nós vimos, por exemplo, Sócrates argumentando em favor da sua absolvição, dizendo que a absolvição dele é, na verdade, um benefício da cidade. Nós temos que descobrir por que isto é um benefício. E aí talvez esteja o elemento propriamente socrático do seu discurso. O que nós estamos vendo aqui, no primeiro momento, é se Sócrates está sendo socrático quando procede deste modo. Mas essa questão
fazer a própria defesa era socrático, era comum na época, as pessoas faziam a própria defesa, não tinha advogado. Não, havia logógrafos, escritores de discursos. Indivíduos que eram contratados por um pagamento para escrever discursos de defesa ou de acusação. Lísias era o mais famoso deles. Quem lia era o próprio réu. O réu responsável devia decorar. É o que se esperava dele. Todo mundo sabia que ele estava contratando um logógrafo, mas digamos que um pouco de decência e sugeriria que ele devesse decorar o discurso. Muitos identificavam o discurso de um Lísias, por exemplo, no tribunal. Esse discurso é de Lísias, embora esteja sendo declamado, digamos assim, por alguém que o contratou. O que Sócrates faz, evidentemente, não é isso. Talvez a atitude de Sócrates de defender-se a si próprio esteja relacionada ao conteúdo da sua filosofia. É uma hipótese. Ele recusando, né? Ele recusa os advogados ou logógrafos. Escritores de discursos, né? Logógrafo é alguém que escreve um logos, né? Mas não tem nenhuma menção que ele teria recusado. Na apologia não tem. Não há nada na apologia. Não há nenhuma menção direta a isso. Nem outro. Não me lembro, de cabeça não me vem nenhuma passagem sobre isso. Essa introdução mesmo do autor do discurso não teria por trás essa questão de que Sócrates está indo contra a retórica, contra a aparência, nós vamos saber da essência em si. A essência é um termo que não deve ser usado muito forte. Mas eu já citei uma passagem aqui, agora nesse intervalo, que Sócrates dizia: se vocês me sustentarem na cidade, vocês estarão sustentando aquele que realmente os torna felizes, não apenas aquele que parece torná-los felizes. Portanto, essa é uma distinção que opera no texto, entre aparência e o que é. Todo episódio do oráculo de Delfos é uma exibição da diferença entre o que parece sábio e o que é sábio. Outra questão é a sabedoria da vitória. Bom, eles são o Platão, e de certo modo, utilizando esse expediente retórico, eu vou dizer que a retórica não é necessariamente ruim em si, mas Sim. Ela não é maléfica em si mesma, é o uso dela que a torna benéfica ou nociva. Para Platão, isso é claro. Ele chega mesmo a falar de uma retórica positiva no Fedro, de um uso da poesia positiva na República. Né? O problema não está na forma retórica poética, está nos motivos morais que movem o seu emprego. Né? Bom, vamos continuar um pouco na sequência, porque isso é só o primeiro momento. Olha, essa afirmação de que os acusadores são convincentes a ponto de fazerem com que ele, Sócrates, quase esquecesse de si mesmo, o que mostra a força persuasiva do discurso do acusador e ao mesmo tempo sua habilidade, no entanto, leva Sócrates a dizer: porém, de verdadeiro a bem dizer nada disseram. Portanto, se contrapõe aqui a ideia de persuasão à ideia de verdade. Né? Quer dizer, essa dicotomia, de um lado, do discurso convincente, que persuade a ponto de me fazer quase esquecer que eu sou, porque quase me persuade de algo que eu não sou, é imediatamente contraposto à verdade. E isto, de Sócrates, no discurso dos meus acusadores, não disseram. Né? Então, há uma oposição entre verdade e persuasão aqui, né? E essa oposição vai como que permitir uma espécie de desdobramento dos dois tipos de discursos. Né? Vejam só, outro aspecto que vai ser colocado em jogo aqui, nessa
nesta dicotomia, Sócrates diz: e das muitas mentiras que disseram, fiquei mais espantado com uma, esta: quando falaram que vocês deviam tomar cuidado para não serem enganados por mim. Então vejam, os acusadores fizeram com Sócrates aquilo que todo acusador que se preza deve fazer. Eles devem ter começado a acusação com um proêmio cuja função era similar a esta que Sócrates está executando aqui: falar sobre o outro. Provavelmente o acusador, Meleto, começa o seu discurso dizendo: atenienses, vocês certamente conhecem Sócrates, que é um homem muito popular na cidade, que vive conversando com todos na ágora. Tomem cuidado com o que ele diz, porque ele é muito hábil no falar. Essa expressão, ser hábil em falar, é uma expressão quase técnica. Ela é uma atribuição negativa, né? Bem, nós se traduz por hábil, pode se traduzir também por terrível, no sentido de que esse indivíduo é um terrível espadachim, ninguém ganha dele, né? Ele é hábil e terrível no dizer. Essa ideia da habilidade no dizer, que o acusador de Sócrates atribuiu a Sócrates, Sócrates começa o seu discurso preparando justamente a inversão, quando ele diz: não sei o que vocês, juízes, sentiram com o discurso dos meus acusadores, mas eles falaram com tanta habilidade, eles foram tão convincentes que eu quase me esqueci de mim mesmo. Com isso, ele pode estabelecer a diferença entre quem ele é e quem ele foi dito ser pelos acusadores, dizendo: eles foram persuasivos, mas mentiram, e introduz aí o tema do ser hábil no dizer, que os acusadores atribuíam a ele, justamente para agora poder atribuir aos acusadores, né? Então, eles mentiram quando disseram a vocês que deviam tomar cuidado comigo, para que eu não enganasse vocês, porque eu seria deinos legen, eu seria hábil no falar. Não terem vergonha de imediatamente serem refutados por mim. Aí a primeira vez que aparece aí o vocabulário da refutação. Não ter vergonha é um outro lugar comum do discurso retórico, que é a ideia da vergonha. É uma ideia extremamente explorada na retórica, no discurso dialético, né? Exibir a situação em que o outro se encontra e torná-la vergonhosa é o que Sócrates chamou numa das passagens que eu li de reprovar. Eu não me canso de interrogar, examinar e reprovar ou condenar. É justamente exibir o caráter vergonhoso em que se encontra o interlocutor. Vergonhoso aí não é do ponto de vista moral, evidentemente. É a situação na qual está se denunciando a sua fraqueza. Está claro para todos que ele não sabe o que pensa saber. Que ele não é capaz, de fato, de fazer o que diz que faz. É aí que está essa ideia de ter ou não ter vergonha. Não se trata de vergonha do ponto de vista da moralidade, de costumes, mas de conseguir levar o seu adversário a esse estado em que fica exibida a sua incapacidade, né? Não terem vergonha de imediatamente serem refutados por mim com fatos, quando não me mostrar nem de uma maneira nem de outra hábil em falar. Isso me pareceu a coisa mais desavergonhada da parte deles. E aqui é um outro tópico fundamental da retórica, que não é só da retórica, mas também do discurso socrático, que é o da relação entre um logos e os fatos. Um bom orador quer convencer os juízes de que o logos do seu adversário pode ser refutado com os fatos. Né? Recorrer a fatos para construir aquele que está sendo acusado ou aquele que está sendo defendido é de extrema importância para dar força persuasiva ao discurso, né?
mais do que simplesmente descrever o indivíduo, dizendo que ele é virtuoso, ou que ele é injusto, qualquer que seja a intenção do orador, poder estabelecer este caráter do indivíduo em questão, mediante o recurso a fatos, dá a este caráter que está sendo construído grande força. E dá persuasão ao discurso que constrói esse caráter. Sócrates vai, de alguma maneira, como nós vamos ver, lidar com fatos, com certos fatos, para tentar desqualificar a posição dos seus adversários. Segundo ele, os adversários pecam por pretender escapar da sua reputação, que pode ser obtida mediante fatos. Isso me pareceu a coisa mais desavergonhada da parte deles. Não é? Essa ideia, então, o que eles fizeram é sem vergonha, no sentido um pouco mais sofisticado do que esse que nós usamos quando nos falamos com nossos filhos, por exemplo. Né? Falta a eles o pudor suficiente para obedecer ao mínimo de procedimento ao tentar contrariar os próprios fatos. Né? Portanto, a persuasão aparece, Sócrates quer convencer os juízes que há uma relação direta entre persuasão e falta de base nos fatos. Quanto mais persuasivo é o discurso dos acusadores, mais se revela a ausência de base factual desse discurso. E isso explica por que ele precisa recorrer a tantos instrumentos de persuasão. Veja que o elogio inicial, o aparente elogio inicial, vai se transformando na maneira pela qual Sócrates vai poder distinguir persuasão e verdade. Quer dizer, o discurso socrático será verdadeiro porque corresponde aos fatos. O discurso dos acusadores, em virtude de ser falso, precisa, portanto, ser um discurso que quase me faz esquecer quem eu sou, recorrendo a um grande número de estratagemas de persuasão. Aqui Sócrates, então, está tentando jogar para o lado dos seus adversários a qualificação nada recomendável, nada honrosa de ser Deinos Legen. Ele foi acusado pelos seus acusadores de ser hábil no falar. Todos sabem o que significa no contexto do tribunal dizer que alguém é hábil no falar. Significa dizer que ele é capaz de tornar superior o discurso inferior, dar com persuasibilidade a um discurso que os fatos poderiam refutar facilmente. Né? E Sócrates diz então, a não ser que chamem de hábil em falar aquele que fala a verdade. Ou seja, se vocês quiserem modificar o significado dessa expressão, que foi usada pelos meus acusadores como uma função depreciativa, para atribuir a mim uma capacidade artificial de produzir discursos persuasivos, tornar superior o discurso inferior ao arrepio dos fatos, se vocês quiserem que essa expressão não mais seja usada para isso, e seja uma maneira de se referir àqueles que dizem a verdade, então eu aceito que digam que eu sou hábil em falar. Que, em outras palavras, é uma forma de dizer que, diferentemente do que dizem que eu sou, Deinos Legen, o que eu faço é dizer a verdade. O Sócrates está aqui, então, separando-se dos seus acusadores, separando o discurso que ele faz do discurso dos seus acusadores, e está, na verdade, fazendo uma inversão no discurso dos seus acusadores. Os acusadores devem ter começado, como eu disse, fazendo algo semelhante, dizendo: Sócrates é hábil no falar, tomem cuidado com ele, ele pode enganá-los, nós diremos a verdade sobre Sócrates. É isso que os acusadores tenham, quem quer que tenha escrito o texto da acusação que Mileto usa, é isso que a acusação deve ter feito. Deve ter iniciado como deve ser um bom início de um discurso no tribunal, né? Demarcando a diferença qualitativa entre o meu discurso e o discurso do meu adversário. Sócrates aqui não faz diferente. A não ser que chamem de hábil em falar aquele que fala a verdade. Pois, se é disso que estão falando, então eu reconheceria ser, não à maneira deles, um orador. Se vocês modificarem o significado da palavra orador
dizendo que orador é aquele que diz a verdade, eu aceito ser chamado orador. Mas se orador é o que eles fizeram, um discurso tão persuasivo a ponto de me parecer esquecer quem eu sou, tamanha habilidade presente nele, então eu não sou nenhum orador. O termo aí, que é dos oradores, é o termo, possivelmente o termo técnico, chama o termo retor, né? Que dá o adjetivo retoriqué. Retoriqué é a arte do retor. Uma tradução possível para retoriqué é oratório. O retor é um orador. Existe uma controvérsia sobre quem usou pela primeira vez o termo retoriqué. Alguns dizem que Platão inventou o termo retoriqué, o Gorgias, o diálogo Gorgias, questão debatida, mas de qualquer maneira, uma das coisas que Platão certamente faz nos seus diálogos é, assim como ele gosta de criar um tipo chamado sofista, que incluiria vários sofistas que existiram, ele também tem em mente criar um retor, por exemplo, no diálogo Gorgias, que permita a ele uma noção de retoriqué que ele vai desenvolver de maneira fortemente negativa, assim como a ideia do sofista, né? Então vejam, esse primeiro momento do proêmio é um momento no qual contrasta-se então a persuasão, por um lado, a habilidade, vamos dizer, e há uma relação direta entre essas duas ideias. Quanto mais habilidade, mais persuasivo será o discurso daquele que constrói, né? E de outro lado, uma verdade que, por ser verdadeira, parece não necessitar de recursos hábeis de persuasão, porque os fatos a fundamentam, né? Eu fico imaginando esse julgamento que nós temos agora, que está nos massacrando mais uma vez, né? Na segunda vez nós estamos sendo massacrados. Imagino que os dois advogados estejam operando com esse tipo de coisa. Isso aqui não está morto, não. Isso aqui é absolutamente atual. Um advogado que se preze opera deste modo. E verdade aí como adequação. Um sentido muito básico de que reproduz no discurso os fatos tais como ele aconteceram. Um sentido bastante trivial de verdade. Tá? Ora, essa distinção, essa dicotomia, Sócrates vai continuar a desenvolvê-la. Ele diz então, os meus acusadores que fizeram esse discurso, como eu estava dizendo, quase nada de verdadeiro disseram. Bom, aí certamente nós poderíamos ficar horas tentando divagar sobre o que é este quase nada verdadeiro disseram. Por que quase nada? Né? O que é este tanto de verdadeiro que eles podem ter dito? O que significa dizer este quase nada? Né? Mas vocês de mim vão ouvir toda a verdade. De um lado, eles disseram quase tudo que eles disseram é mentira, e de outro lado, de mim vocês vão ouvir toda a verdade. Essa distinção estabelecida vai levar Sócrates a explorar essa diferença que ele aqui está considerando como uma diferença de conteúdo. Um discurso é falso, de conteúdo falso, porque não concerne os fatos, não reproduz os fatos, e o outro é verdadeiro, porque os fatos o fundamentam. Essa distinção, à qual já se associou uma certa habilidade em dizer, Sócrates vai agora desenvolver, digamos assim, diferenças, vou usar um termo um pouco forte, mas diferenças de estilo, ou diferenças formais. Por que um discurso falso precisa então ser persuasivo? Porque ele é falso. E o que significa para um discurso falso ser persuasivo? Bom, Sócrates dirá:
Esses então, como eu estava dizendo, quase nada de verdadeiro disseram, mas vocês de mim vão ouvir toda a verdade, porém, não, varões atenienses, por Zeus, vocês ouvirão de mim discursos, a tradução aqui do André, que é uma tradução que tenta ser literal, discursos beletrificados, né? Literalmente, discursos de belas palavras. Sócrates não vai fazer discursos de belas palavras. Discursos de belas palavras são características dos seus adversários. E por que os seus adversários devem usar discursos de belas palavras? Porque eles têm que persuadir. Eles têm que persuadir porque eles dizem mentira. Não é? De mim, então, varões atenienses, vocês não vão ver discursos beletrificados como os deles, nem bem ordenados nas expressões e palavras. Nem bem ordenados nas expressões e palavras é uma referência a uma característica típica do discurso da retórica. O discurso da retórica é aquele no qual a escolha dos termos e a maneira pela qual o discurso é composto obedece a uma série de procedimentos formais. Por exemplo, um bom orador deve ser capaz de produzir no seu discurso certas inversões, certos quiasmas, que são cruzamentos de conceitos, procedimentos formais que um leitor ou um ouvinte de discursos no tribunal ou na assembleia é capaz de identificar e que jogam um papel persuasivo. Quer dizer, tudo indica que a prática retórica da época, sobretudo no tribunal e na assembleia, e que envolve essas estratégias formais, emprego de figuras, de linguagem, construções, né, consideradas belas, certas ordenações de palavras, tudo indica que isto tem tradicionalmente efeito persuasivo. Quer dizer, veja que por trás dessa ideia está que um discurso é convincente quando ele é bem elaborado. E ser bem elaborado para um discurso significa a aquisição de técnicas de construção do discurso. Né? Uma língua como o grego antigo, na qual a ordem direta das palavras não tem a menor importância, em grego você não precisa... Se você disser em português assim, Pedro chutou a bola, a colocação das palavras nos diz quem é o sujeito e quem é o objeto desta frase. Se você inverter e disser a bola chutou Pedro, aquilo que era objeto na primeira frase vira sujeito e vice-versa, porque a ordem das palavras determina a sua função sintática. Em línguas como grego, latim e alemão, isso não tem importância nenhuma, porque as palavras estão em casos diferentes. Então você pode ter em grego lá ordem. A primeira palavra é bola, depois vem o verbo chutou, depois vem Pedro, mas o grego sabe que Pedro é sujeito e bola é objeto. Então a ordem das palavras não tem função sintática definida. A função sintática não é determinada pela ordem dos termos, das palavras. O que dá à língua grega uma excepcional liberdade de composição das palavras. E um bom orador explora isso de maneira admirável. É capaz então de localizar palavras na ordem do seu discurso de maneira a produzir efeitos de aproximação e distanciamento, contrastes e aproximações. Tudo isso é de notável sofisticação na retórica grega e romana. Tudo isso um bom conhecedor da retórica identifica rapidamente num discurso de um Demóstenes ou de um Cícero, não importa se um grego ou um romano. E é isso que Sócrates está se referindo com esse tipo de comentário. Vocês não vão ouvir de mim, como vocês ouviram deles, discursos com belas palavras, nem bem ordenados nas expressões e palavras. Veja, é preciso entender muito bem que esse bem ordenado nas expressões e palavras não se refere a nenhum critério lógico propriamente. É claro que do ponto de vista da lógica, o discurso socrático pretende ser um discurso bem ordenado nas suas palavras. Mas não é esse tipo de ordenação que está em jogo. É uma ordenação e uma
disposição conceitual terminológica típica do discurso retórico para a produção do efeito da beleza do discurso, da sua beleza interna, que tem efeitos persuasivos. Ou seja, há uma longa história de prática do discurso retórico no tribunal e na Assembleia, na qual a beleza do discurso, por assim dizer, injeta persuasibilidade no discurso. Ora, um bom orador é aquele que, ao arrepio dos fatos, a revelia dos fatos, produz persuasibilidade no seu discurso em virtude do valor intrínseco que esse discurso possui. E esse valor intrínseco envolve, inclusive, os modos de composição característicos do discurso na retórica. Bom, Sócrates está atribuindo tudo isso a essa habilidade no dizer, que ele recusa para ele, porque ele tem ao lado dele os fatos, e transfere para os seus acusadores, que estão mentindo, e por estarem mentindo, precisam desesperadamente de recursos dessa natureza. É este o quadro que Sócrates está pintando aí nessas linhas, Por isso, então, Sócrates diz, diferentemente dos meus acusadores, que fazem uma linguagem, produzem uma linguagem ornada, preparada, típica do tribunal, portanto, Sócrates diz da sua linguagem, vocês vão ouvir sim coisas ditas de improviso. Literalmente, coisas ditas ao acaso. E esse coisas ditas de improviso ao acaso é uma maneira de dizer, o meu discurso não é um discurso preparado previamente. Talvez aí nós tenhamos uma possível indicação do fato de que Sócrates ou não tenha encomendado de um logógrafo, ou não tenha ele próprio preparado o discurso. Ele quer nos convencer aos juízes de que o seu discurso é espontâneo. É um discurso que emprega os termos que vierem à sua mente no momento do seu proferimento. Então, coisas ditas de improviso. Com as palavras que me ocorrerem. Ora, por que Sócrates não só atribui aos seus adversários aquelas características que envolvem um trabalho discursivo prévio, uma preparação, portanto um discurso que nós podemos chamar tranquilamente de artificial, se a palavra artificial significa feito com arte. É um discurso artístico, portanto artificial, composto, forjado, e de outro lado um discurso que na sua espontaneidade faz justamente o contrário. Olha, por que Sócrates julga que o discurso que ele faz pode dispensar esse tipo de artifício? Ele diz, vocês vão ouvir sim coisas ditas de improviso, com as palavras que me ocorrerem, pois acredito que são justas as coisas que digo. O que Sócrates diz agora, veja, introduz além do elemento da veracidade do discurso socrático, outro que está evidentemente associado intimamente com esse, que é a veracidade, que é a justiça do discurso socrático. Sócrates diz coisas justas. Se Sócrates diz coisas justas, ele diz coisas verdadeiras. E ao dizer coisas verdadeiras e justas, as palavras empregadas por ele não fazem diferença. Porque o conteúdo do seu discurso é suficiente, na medida em que é verdadeiro e justo, é suficiente para exibir aos juízes o caminho que eles devem seguir. Totalmente. E a memória também é. Totalmente. Isso aqui, como eu disse, provavelmente os acusadores de Sócrates fizeram a mesma coisa. Então veja, a nossa primeira tentação aqui é dizer, bom,
Tudo que Sócrates dirá no tribunal é verdadeiro e justo. Porque Sócrates, nós sabemos, só diz verdades e coisas justas. E tudo que os acusadores dirão será falso e, portanto, por ser falso, exigirá deles um trabalho artificial de elaboração, emprego de figuras, de linguagem, de regras da retórica. Essa visão maniqueísta do discurso é muito perigosa, porque, na verdade, o procedimento de Sócrates aqui não é diferente do procedimento de um orador típico do tribunal. Vocês vão ouvir sim coisas ditas de improviso, com as palavras que me ocorrerem, pois acredito que são justas as coisas que digo, e que nenhum de vocês espere algo diferente. Sócrates diz aos seus juízes: não esperem de mim que eu faça discurso como os meus acusadores fizeram, porque eu tenho a verdade e a justiça do meu lado, e eu não tenho por que produzir discursos beletrificados, para usar a tradução do André. E Sócrates introduz um outro tema interessante. Certamente nem ficaria bem, varões, nessa minha idade, me dirigir a vocês fabricando discursos como um adolescente. Sócrates tem 70 anos e diz: bom, esse tipo de discurso é conveniente, é próprio de um jovem. Na minha idade eu não é mais cabível que eu produza discursos dessa natureza. Então, até aqui o que Sócrates fez foi demarcar dois tipos de discursos. Um deles é inferior do ponto de vista da verdade e da justiça, o outro é o que está do lado da verdade e da justiça. O que não tem verdade e justiça é, portanto, hábil, e nessa habilidade está a sua força de persuasão, mas não verdadeiro. Aquele que é verdadeiro e justo, por ser verdadeiro e justo, não precisa da habilidade, não precisa construir efeitos produzidos no interior do próprio discurso, e basta que apresente os fatos tais como eles são. Olha, o segundo tópico desse proêmio, feita esta demarcação dos dois tipos de discurso, o segundo tópico desse proêmio, de certa maneira desenvolve essa ideia socrática de que o seu discurso é um discurso de improviso, em que as palavras usadas são palavras que me vêm à mente no momento, sem nenhuma preocupação retórica. Permite a Sócrates introduzir um outro tema, esse sim bastante interessante, embora também seja preciso muito cuidado com ele, que é o fato de que Sócrates vai caracterizar a sua situação no tribunal como uma situação de um estrangeiro, ou como uma situação de alguém que fala um dialeto diferente. Por quê? Porque Sócrates quer dizer aos seus juízes que ele se encontra numa situação agora que contraria fortemente a situação típica do seu uso próprio do Logos. A situação típica do uso socrático do Logos é o da interrogação do diálogo, que não é a situação que prevalece num tribunal. Nós vamos ver que o tribunal prevê situações de interrogação. Sócrates pode interrogar Meleto, de fato ele vai interrogar. Isso está previsto na lei. Mas o discurso socrático tem que ser construído à forma de um discurso da retórica forense tradicional, e não como um dialogar com o interlocutor. E a isto Sócrates quer então dar um estatuto que permita a ele conseguir junto aos juízes que vejam nele alguém para quem é preciso certa condescendência, na medida em que ele não está no seu elemento. Ele não está na ágora, como ele diz, ele não está nos bancos das praças públicas, no mercado, que é onde ele dialoga com qualquer um, por um tempo indefinido. Agora, a clepsidra, que é aquela peça que conta o tempo, tem que ser respeitada. Terminado o tempo, termina o discurso. Diz então Sócrates: contudo, com intensidade, peço e solicito isto a vocês, varões atenienses, se vocês me ouvirem me defender com os mesmos discursos que costumo proferir, não só na ágora junto às bancas, onde muitos de vocês têm me ouvido, mas também em outros lugares,
não fiquem espantados, nem façam tumulto por causa disso. É a primeira aparição desta cláusula, atenienses, não façam tumulto. Porque, de fato, Sócrates aqui está fazendo um pedido em comum, aparentemente em comum. Pois a situação é esta: subo agora, com 70 anos de idade, pela primeira vez ao tribunal. Com isso, Sócrates quer dizer, naturalmente, que pela primeira vez se encontra na situação de alguém que participa de um processo, não como alguém que assiste a um processo. Logo, e aí vem, essa realmente tem que ter cuidado. Logo, a linguagem daqui me é simplesmente estranha. Sócrates se apresenta aos juízes como alguém, depois de ter feito toda esta caracterização do discurso dos seus acusadores como construído belamente, etc, etc, ele diz: a linguagem do tribunal me é completamente, simplesmente estranha. E da mesma maneira que vocês, caso eu fosse de fato estrangeiro, certamente seriam condescendentes comigo. Vejam, o que Sócrates faz aqui é o que se chama de captação da benevolência dos juízes. Eu estou aqui, não estou no meu elemento. Eu vou fazer coisas que normalmente no tribunal não se dizem. Esse é o ponto interessante para nós. Então, por favor, juízes, tenham paciência comigo. Sejam condescendentes. Então, da mesma maneira que vocês, caso eu fosse de fato estrangeiro, certamente seriam condescendentes comigo, se eu falasse com aquele sotaque e aqueles modos em que fui criado, supondo que vocês estão recebendo um brasileiro de uma outra região do país que tem um sotaque diferente do de vocês, nem por isso vocês vão deixar de prestar atenção no que ele diz e fazer um esforço para entender o que ele está dizendo. É isso que Sócrates diz que acontece com ele. Eu estou aqui como um estrangeiro que fala um dialeto diferente, né? Mais ou menos como nós, quando tentamos entender um português falante, já deve ter tentado entender um português falante. Não é fácil o português de Portugal para nós, porque o som tem diferença, mas enfim, é a mesma língua. Sócrates está comparando a sua situação com essa situação, né? Ninguém expulsaria esse português do recinto porque o dialeto dele, a fala dele tem uma pronúncia diferente. E ninguém vai me condenar no tribunal porque eu adoto um modo de falar diferente do tribunal. Então, também agora peço isso a vocês, conforme me parece justo, que deixem de lado meus modos de linguagem, seriam talvez piores, talvez melhores, e examinem propriamente isto, e nisto prestem atenção, se falo coisas justas ou não. Sócrates quer então demarcar: juízes, levem em conta o conteúdo do que eu digo e não a maneira como eu digo. O meu modo de dizer não importa. O que importa é o que eu digo, e eu digo coisas justas, diferentemente de meus adversários que, por não dizerem coisas justas, mentem, e por saberem que mentem, precisam ser hábeis no falar e construir um discurso retoricamente elaborado. Pois enquanto a virtude do jurado é essa, examinar se aquele que fala coisas justas ou não, a do orador, do retor, é falar a verdade. Então há aqui uma clara construção de dois tipos de discursos e dois tipos de oradores. Um orador, que é Sócrates, nem pode ser chamado em sentido estrito de orador, no sentido tradicional, pelo menos, de orador, porque no sentido tradicional de orador, pensa-se sempre no outro tipo de discurso, que elabora de maneira bela suas construções para efeito de encantamento dos juízes e da audiência, porque se sabe falso e injusto. Enquanto que o orador socrático é aquele que diz a verdade e o que é justo e, portanto, pode fazê-lo sem necessidade de uma preparação prévia da construção do discurso à maneira do orador, à maneira da retórica. Né? Então, essas distinções traçam ali as diferenças, ou algumas das diferenças aí que Sócrates quer estabelecer, e de fato
nós vamos encontrar nos diálogos de Platão, esses diálogos ditos socráticos, nós vamos encontrar um certo contraponto entre um discurso que diz a verdade e um discurso que procura evitar a verdade, ou que prefere a persuasão em detrimento da verdade. Essa dicotomia, ela é razoavelmente presente em alguns momentos dos diálogos que nós vamos ler, né? No entanto, seria extremamente precipitado concluir desse proêmio que Sócrates está, de fato, surpreendendo ou chocando os seus juízes e a assistência do julgamento quando faz isso. Porque várias dessas características desta dicotomia podem ser lidas também como recursos a expedientes retóricos típicos do tribunal. Prova-o o fato de que discursos que nós conhecemos, escritos por logógrafos, como Lísias, como Isócrates, contêm proêmios extremamente semelhantes a esse. Vários discursos escritos por oradores começam com estes, digamos assim, com esses lugares comuns. Desqualificar a fala do adversário, atribuindo a ela falsidade e, por isso, necessidade de persuasão, mediante recursos formais, conhecimento da língua, habilidade estilística, por um lado, e por outro lado, o nosso discurso, que, por ser verdadeiro e justo, é espontâneo. Então vejam como um bom orador tinha que ser bom. Por quê? Porque ele tinha que artisticamente e artificialmente dar aos seus juízes e à sua assistência um discurso que pareça absolutamente espontâneo. É preciso artificialmente parecer espontâneo e acusar o adversário de ser artificial. Eu não ouvi, desculpe. Qual a tua previsão dessa retórica? Existe um outro estudo de retórica antigo? Olha, por exemplo, Quintiliano, Gorgias. O problema é que de Gorgias nós temos apenas o Elogio de Helena, que não é exatamente um tratado de retórica, né? Mas nós temos mais dos latinos do que dos gregos, né? Olha, se você pegar uma boa introdução à retórica, por exemplo, uma que existe em tradução portuguesa, tem duas em português, uma muito conhecida que é do Plebe, a mão do Plebe. Se chama Breve Tratado de Vitória do Primeiro. Não vou me lembrar a editora, eu acredito que se vocês são contra isso em ser. E existe um outro que é mais facilmente encontrado, do Olivier Rebout, que chama Introdução à Retórica. Esse tem tradução na Martins Fontes, é uma tradução que deve ter uns 10 anos por aí. Não é tão difícil de encontrar. Ora, que é um fato incontestável que muitos oradores, antes ou contemporâneos de Sócrates, construíam discursos típicos do tribunal, que continham proêmios semelhantes a esse. E se vocês encontram, eu estou aqui me baseando numa nota de um comentador da apologia, chamado Luc Brisson. Uma tradução da apologia e do Criton. A
tradução, introdução e notas são do Brisson, da editora Garnier Flammarion, de 1997, e a nota número 2, nota 2, página 129, Brisson, imediatamente após a tradução do Proeme, na verdade já no começo da tradução do Proeme, faz uma nota em que ele diz o seguinte: o exórdio, né, to proimion, que é o termo grego ali, do proimion, proêmio, né? Que vai de 17a a 18a, pode ser posto em paralelo com o exórdio de diferentes oradores. E ele começa então a dar alguns exemplos. A recusa de ser considerado como um orador temível, a recusa de ser um Deinos Legen, aparece, por exemplo, num discurso de Lísias, que é o grande logógrafo da época. Lísias é personagem. Lísias aparece aludido no Fédoro, que é um diálogo de maturidade de Platão, em que a retórica era um tema muito importante. Fédoro encontra Sócrates e traz consigo um discurso de Lísias, que ele está decorando, que vai usar no tribunal. Lísias era conhecido pela sua habilidade em produzir discursos, embora ele mesmo parece que nunca tenha proferido no tribunal nenhum discurso. Num discurso de Lísias chamado Contra Eratóstenes, né? Vejam, o discurso foi produzido de encomenda por alguém que ia acusar o cérebro Eratóstenes no tribunal por alguma razão, né? E Lísias, então, contratado para isso, escreveu um discurso chamado Contra Eratóstenes. Segundo Brisson, nesse discurso se encontra no parágrafo, na parte 13, parágrafo 3, o mesmo recurso que aparece no Proeme da Apologia, no qual se atribui ao adversário ser Deinos Legen, ser um temível orador, alguém que é muito hábil no falar, né? Também um certo Iseu, um discurso chamado A Sucessão de Aristarco, também se encontra ali o mesmo procedimento. Diz Brisson que o alerta contra o perigo de ser deturpado, que é o que Sócrates diz que os seus acusadores fazem, quando diz: tão persuasivamente falavam que eu quase me esqueci de mim mesmo, né, embora não tenham dito nada de verdadeiro. Portanto, alertar os juízes sobre os perigos desta deturpação, né, é algo que aparece num discurso de Sócrates chamado Sobre a Troca.
também ali aparece o alerta, o aviso, a advertência aos juízes: tomem cuidado com os meus acusadores, o que eles estão dizendo sobre mim é absolutamente falso. O de Lísias, certamente. O de Isócrates, provavelmente contemporâneo de Platão. Mas mostra que essa é uma prática corrente. O fato de não ser familiarizado com o tribunal, em que Sócrates insistiu tanto no final do proêmio, pense que eu sou um estrangeiro no tribunal, que assim como alguém que fala um dialeto diferente, etc, etc, também aparece nesse discurso de Isócrates sobre a troca 1538. Né? Também está lá, provavelmente então é um lugar comum. Né? O fato de solicitar a imparcialidade, que é a maneira como Sócrates termina o texto, dizendo: não leve em conta as palavras que eu uso, leve em conta apenas se o que eu digo é justo ou não. Essa solicitação de imparcialidade aparece também em Lísias, no discurso sobre os bens de Aristófanes. Aristófanes 19. E ainda mais, segundo Bresson, aquilo que poderia parecer como algo que somente Sócrates faz no tribunal, advertir os juízes e a audiência para as manifestações ruidosas, aquela famosa cláusula: agora, atenienses, não murmurem, não façam tumulto, também aparece num orador chamado Ésquines. Né? Há um Ésquines, discípulo de Sócrates, não sei se esse é o Ésquines aqui, mas trata de um discurso de tribunal. Né? Se chama Sobre a Embaixada Infiel. Finalmente, na nota de Bresson, a rejeição de um estilo que não convém a um homem de idade madura, que foi um comentário que Sócrates fez: na minha idade não condiz que eu venha aqui fazer discursos tão ornados, aparece em Isócrates na Panatenaica. Vejam que boa parte, se não todas as características da dicotomia estabelecida por Sócrates é o que se chama de topoi, né? Em que no vocabulário da retórica se chama de lugares, ou se vocês quiserem traduzir, lugares comuns. Né? São procedimentos esperados pelos juízes e pela audiência. Provavelmente Sócrates não poderia ter deixado de recorrer a eles. Então, aqui é preciso cuidado justamente para não imaginar que quando Sócrates cria
uma distinção entre um discurso verdadeiro e um discurso persuasivo, e tudo que decorre dessa diferença, que estamos diante daquele Sócrates que veremos nos diálogos frequentemente defender a ideia de que devemos investigar a verdade. Mas aqui, nesse momento, isso não é suficiente. Esta parte do discurso, esse poema, não é suficiente para nos dizer o que é socrático e o que é simplesmente seguir as regras da retórica. Porque, em boa medida, o que está aqui é seguir as regras da retórica. O que não impede e não nos inviabiliza a tarefa de procurar no discurso onde está, se é que há, aquilo que nós podemos considerar como característica típica do socratismo, que poderia ser tomado não como, aqui no caso, não como um exercício consciente, deliberado e esperado de procedimentos retóricos. Provavelmente nós vamos encontrar, isso nós vamos ver na próxima aula, daqui a 2 semanas, nós vamos encontrar elementos para pensar essa peculiaridade de Sócrates no discurso dele, ali justamente onde ele puder dialogar. Então nós vamos ver que há um momento do diálogo em que Sócrates, a lei faculta a Sócrates como acusado interrogar o acusador, e aí Sócrates está no seu elemento, de maneira um pouco desajeitada, né? Ele não tem muito tempo, mas enfim, pelo menos ele vai poder interrogar, e que há uma tendência de Sócrates a dizer coisas como se estivesse dialogando. Né? Então há um pequeno momento antes da introdução do episódio do oráculo em que Sócrates imagina um pequeno diálogo com Cálias, que nós vamos ver. Sócrates, sempre que possível, volta às origens e procede de uma forma que é aquela forma com a qual ele está habituado, é o termo que ele usa, no discurso habitual na praça pública. Né? Bom, não é só uma questão formal. Não é só ali onde há perguntas e respostas que nós podemos encontrar o socratismo. Nós vamos ver que quando Sócrates dialoga, ele exercita certas ideias que parecem ser ideias que podem ser consideradas como próprias de Sócrates. Nós vamos ver então na semana que vem como é que isso se dá. Né?